Boa noite, igreja. Boa noite, você que está em casa essa noite. Eu convido a você a, junto conosco, ler essa palavra de Deus que está no Salmo 37. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Salmo 37. Diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol no meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo, os ímpios não mais existirão, por mais que os procurem, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão de pleno bem-estar. Quero te convidar nessa noite a começar esse culto orando, clamando a Deus pela presença dele sobre nós, para que o Espírito Santo venha, nos constranja do pecado, nos constranja sobre o amor tão grande que há sobre nós, o amor que é capaz de transformar todas as coisas, e que nós possamos sentir essa esperança, esse amor que vem do trono de Deus. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra, Senhor, tão viva, tão eficaz. Obrigada porque ela nos fala de esperança, nos fala de esperarmos com paciência, nos fala de um futuro bom, de um futuro de paz, de um futuro de prosperidade, como nós lemos agora, de um futuro com bem-estar. Nós cremos na tua palavra, Pai. Nós cremos que ainda desfrutaremos do que tu tens de melhor para as nossas vidas, ó Pai. Obrigada por essa esperança. Ela que nos move, ela que nos inspira, ela que nos mantém de pé, Pai. Fica com a tua igreja, Senhor, aqui espalhada pela face da terra, Senhor. Que o teu Santo Espírito, Senhor, esteja sobre nós, revelando o teu amor e o teu poder. Esse amor que jamais falha, esse amor que jamais muda. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus.
desse mundo caído, desse mundo escuro que nós vivemos, amém? Boa noite, graça e paz, meu irmão, minha irmã. É bom nós estarmos novamente nesse nosso culto de louvor, de adoração a Deus, infelizmente em mais um domingo de isolamento social. Nós não podemos estar com as portas abertas mais uma vez, mas isso também não nos impede de orarmos, de agradecermos a Deus, de louvarmos ao Senhor com a nossa vida, com o nosso tempo, nosso coração. Então, eu quero convidar você nessa noite aí, juntos, embora separados fisicamente, a termos esse momento, um tempo realmente muito precioso na presença de Deus. Eu sei que dessa forma é meio frio, a gente em casa, você aí em casa, fica algo tão distante, às vezes a gente se dispersa tanto, tem outros afazeres, outros interesses talvez, mas eu quero desafiar você a estar durante esse tempo, separa mesmo, isola sua mente para passar aqui durante essa hora de adoração a Deus, realmente focado em Deus, na sua palavra. E eu gostaria de, antes de ler um texto aqui da palavra de Deus, dar um aviso muito importante.
Deus colocou no meu coração desta semana, a partir de amanhã até sexta-feira, estar aqui na igreja às 7h30 da noite. Eu vou estar aqui todo dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, das 7h30 da noite às 8h30. Eu vou estar aqui com as portas abertas. Durante a semana não há nenhum impedimento. Temos, claro, que respeitar o distanciamento, a questão do álcool gel, máscara, mas não há nenhuma restrição para que a igreja, para que o templo fique de portas abertas. Então, nessa semana, a partir de amanhã, eu vou estar aqui todos os dias, 7h30 às 8h30 da noite, de portas abertas. E vou estar orando, será um tempo de 1 hora de oração. Se você desejar vir participar, venha, vai ser muito bom. Tenho certeza absoluta que há muitas pessoas que estão precisando. Eu tenho recebido pelo WhatsApp mensagens de irmãos e irmãs pedindo oração, pessoas lamentando esse isolamento, não poderem vir até aqui nos domingos por conta, né, da lei que estamos sujeitos, mas não nos impede. Então, a partir de amanhã, se você desejar, eu vou estar aqui todos os dias. Eu te aconselho a vir, desafio você a vir para orarmos juntos. Vai ser oração de 7h30 às 8h30. Vamos refletir rapidamente na palavra de Deus. Se tiver uma pessoa só, ou se tiver tantas quantas forem possíveis aqui no nosso templo, nós teremos. Na sexta-feira, vamos estar encerrando essa semana, né, digamos assim, de oração, com culto. Vamos estar realizando, sim, o culto, como eu disse, para 1, 2, 10, enfim, o número que seja possível termos aqui no nosso templo. Nós teremos às 7h30 da noite, dentro do fechamento desta semana, vamos estar orando, adorando ao Senhor, né, de uma forma mais dinâmica, inclusive. Mas nós teremos, sim, esta semana aqui, você é convidada a estar conosco. E eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que eu preguei há pouco tempo sobre ele, em 1 Reis, capítulo 17. É um encontro que o profeta Elias teve com uma mulher, uma viúva, e aquela mulher vivia numa região chamada Serepta, onde não havia alimento, não havia comida, era uma situação muito crítica, muito grave, ela não tinha o que comer. O profeta Elias chega e pede a ela que lhe dê pão. A mulher diz que não tinha nada, só tinha um pouco de farinha e de azeite na sua casa, e que o que ela tinha mal dava para ela e para o seu filho, e era a última refeição que eles fariam. O profeta Elias falou: olha, faz o seguinte, faz um bolo, traz aqui para mim, e eu tenho certeza que jamais a farinha faltará na sua mesa, e também o azeite nunca faltará na sua botija. E a mulher faz isso, confiando na palavra de Deus, pedindo a ela que entregasse o que ela tinha. E o resultado final está no verso 16 do capítulo 17 de 1 Reis, quando lemos ali: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Por que eu li esse texto? Porque é importante que você entenda, que nós entendamos que o momento de dízimo e de oferta é um tempo especial de gratidão a Deus, de entrega ao Senhor como prioridade aquilo que Ele coloca em nosso coração. É um tempo também de gratidão, é um tempo de solidariedade. Ou seja, Deus instituiu o dízimo não para que seja simplesmente uma barganha, porque Ele não é. Você dá que eu vou te dar muito mais. O dízimo é muito mais nobre, a entrega do dízimo, das nossas ofertas estabelecidas por Deus, do que esse sentimento de barganha. Eu dou porque eu sou obrigado, eu dou porque Deus vai me dar muito mais. Não, a realidade é que Deus colocou para mim e para você como privilégio o sustento da sua obra, o sustento da sua casa, da sua igreja, do seu corpo. E os dízimos e ofertas são, sim, instituídos por Deus para isso. Mas Paulo diz que cada um deve dar com generosidade, não com tristeza, porque Deus ama a quem dá com alegria. E quando eu li esse texto aqui, me impactou, e eu preguei sobre isso, a questão da prioridade. Quando aquela mulher entendeu que ela estava entregando ao que Deus havia pedido, e ela o faz de coração, ela acabou recebendo muito mais do que ela imaginava. E diz ali o texto: jamais faltou a farinha e o azeite na sua casa. Isso simboliza o seguinte:
quando nós entregamos ao Senhor com o nosso coração, a nossa vida, tudo que nós somos, tudo que nós temos, pode ter certeza, jamais vai faltar na tua vida a farinha e o azeite como símbolos da graça de Deus, como símbolos do suprimento diário divino, como símbolos da ação de Deus na sua vida, no seu lar, na sua casa. Vamos ter um momento especial de entrega dos dízimos e ofertas. Eu quero convidar você a fazer isso. Enquanto o grupo estiver cantando, você vai estar ouvindo e acompanhando o louvor através da música, e vai estar passando aí embaixo a conta bancária da igreja, também o QR Code, você pode aproximar o seu celular e fazer ali uma transferência bancária. Você vai ter essa oportunidade, enquanto a música toca, o grupo musical vai estar cantando, você vai poder fazer essa transferência do seu dízimo, da sua oferta, para a sua igreja, para que Deus continue fazendo a obra que Ele vai fazer, independentemente de qualquer coisa, mas que você seja participante dessa obra também financeiramente. Que Deus te abençoe. Junto aos teus pés.
Vamos agradecer a Deus por esse tempo, pelas ofertas, dízimos que foram entregues. Pai, muito obrigado pelas ofertas, pelos dízimos que foram entregues de maneira liberal e voluntária através da transferência eletrônica, Pai, e que a Tua graça esteja sobre todos quantos têm contribuído de maneira voluntária, de coração, para a Tua obra. Jamais lhes falte da Tua graça, do Teu pão de cada dia. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, graça e paz, igreja. É tão bom nós estarmos mais uma vez na presença do Senhor, né? E diante de Deus juntos, estarmos louvando ao Senhor, né? E principalmente esse privilégio que Deus nos dá de ouvir a sua doce voz, né? Você que está na sua casa ou no lugar onde você estiver nos assistindo, né? Pelas redes sociais, né? Nesse momento, mais uma vez, né? Onde nós somos obrigados, né? A estar distantes, né, corporalmente um do outro, né, para ver se nós conseguimos, né, reverter esse quadro que tem crescido, tem sido tão triste, né, para nós aqui em Santa Catarina. Mas é bom, né, nós ouvirmos a palavra de Deus, principalmente nesses momentos, né, momentos que a desesperança toma conta do nosso coração, momento onde nós achamos que as coisas estavam caminhando para o fim, né, e novamente nós voltamos, né, aquele processo e voltamos àquela dor, voltamos àquele momento difícil, né? Esse momento é vital nós pararmos para ouvir a voz do Senhor e nessa voz nós encontrarmos a esperança que está em Jesus Cristo. Eu gostaria de te convidar que você pudesse abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, a partir do versículo 16, nós iremos ler o 16 ao 25, Romanos capítulo 4, do 16 ao 25, esperança em meio ao caos, né? Como nós termos esperança nesse momento tão difícil, né, que nós estamos vivendo, esse caos que nós estamos vivendo. Romanos capítulo 4, versículo 16 ao 25, conta uma história muito bonita que tem a ver um pouco com o que nós estamos vivendo hoje em dia. Diz assim a palavra de Deus, versículo 16 do capítulo 4 de Romanos. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, o nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Que o Senhor use a sua poderosa palavra para falar ao nosso coração. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, eu peço, Deus, que nesse momento a Tua palavra, Senhor, fale, Deus, ao nosso coração. O Senhor, Deus, conhece cada pessoa que está diante do Senhor ouvindo esse momento. E eu te peço que seja o Senhor falando, Deus, nas casas, no trabalho, onde as pessoas estiverem assistindo essa mensagem.
Que teu Espírito Santo trabalhe e realize o sobrenatural, que nos encha de esperança. É o nosso desejo em o nome de Jesus. Amém. Domingo passado, o pastor Roberto pregou sobre o Vale dos Ossos Secos. Que mensagem extraordinária, que cenário extraordinário. Aquele cenário que o profeta Ezequiel é levado por Deus, de repente vê aquele grande cemitério de ossos secos, algo insignificativo, algo que não existe possibilidade nenhuma de vislumbrar-se vida. De repente Deus fala, profetiza sobre esses ossos, né? Fala a minha palavra sobre esses ossos. E aquele grande cemitério de ossos secos se transformou em um grande exército, né? Preparados, homens preparados para a batalha. Deus faz acontecer coisas sobrenaturais, onde nós não conseguimos observar chance de mudanças ou chance de vida. Essa semana que passou, eu estive em Bom Retiro, visitando um dos nossos projetos com a Eloine, e quando nós estávamos conversando no caminho, uma das coisas, e aí eu abro um parênteses para pedir desculpa, né, eu continuo tossindo ainda, os irmãos sabem que eu peguei Covid aí pela segunda vez, né, as consequências ainda ficaram ainda, né, dificuldade em respirar e bastante tosse. Então, abre esse parênteses para explicar aos irmãos e fecha o parênteses e vamos continuar a meditação, né? Mas na semana passada eu estive dizendo aos irmãos que eu fui, né, a Bom Retiro com a Eloine, e na volta estávamos conversando sobre esse cenário que nós vivemos, né? E nós chegamos a uma conclusão, como o ambiente está um ambiente ruim, né? A atmosfera do mundo, a atmosfera do Brasil, a nossa atmosfera eclesiástica, não sei, laboral, pessoal, né? A nossa vida em si, parece que existe uma opressão de desesperança. Existe uma opressão, né, forçando a nossa vida a gente se desestimular com a continuidade da nossa vida, né? Realmente a vida tem sido difícil. Nós estamos vivendo momentos realmente de muita dificuldade, né? Pessoas hoje em dia estão perdendo entes queridos, né, por causa do Covid e outras situações. Como consequência da pandemia que nós estamos vivendo, pessoas estão perdendo o seu emprego. Essa semana também tive o privilégio de estar em aconselhamento pastoral com uma jovem, né, e ela me dizia o seguinte, para mim está difícil, porque eu tenho tentado empreender e parece que a coisa não vai para frente, né? Eu tenho só gastado, acreditando que as coisas vão mudar e só piora, né? E o quadro está piorando cada vez mais e mais, e aquela jovem me falava desesperado a dificuldade que ela tem financeiramente de avançar. Essa é a realidade que nós vivemos hoje em dia. Uma realidade onde as pessoas estão desestimuladas em continuar. Uma realidade onde as pessoas não têm mais ânimo de seguir adiante as suas vidas, seja na vida financeira, como eu relatei, ou seja na vida familiar, muitas pessoas perdendo entes queridos, e isso machuca e cicatriza, e essa cicatriz não cura, ainda dói, e as pessoas não conseguem se curar e vivem traumas profundos. Essa é a realidade que nós vivemos. É triste nós chegarmos a um ponto de ouvir na televisão todos os dias que mais de 2.000 mortos morreram. É interessante observar que quando existe uma tragédia isolada, essa tragédia tende a impactar mais a nossa vida. Por exemplo, caiu um avião com 300 pessoas e morreram. Uau! O mundo para, né? Como aconteceu o caso do time da Chapecoense, por exemplo. Toda a América Latina parou, todo mundo parou, foi notícia no mundo inteiro por um avião que caiu e matou centenas de pessoas. Mas é interessante observar que quando essa tragédia é sequencial, quando essa tragédia é habitual, ou seja, quando essa tragédia passa a ser parte da nossa rotina, nós temos a tendência de não olhar aquela tragédia com tanta dor e com tanta assombro, nós nos acostumamos. 2.000 pessoas ou 2.000 pessoas morrendo diariamente no Brasil por conta dessa pandemia, e isso não nos machuca,
E isso não nos desestabiliza, isso não nos preocupa. Significa que nós temos essa tendência de as tragédias sequenciais ou tragédias habituais, elas passam a ser normais dentro do nosso contexto, dentro da nossa vida, infelizmente. E é interessante que quando nós vivemos esses processos de tragédia atrás tragédia, quando nós nos acostumamos com a dor, nós caímos em processos de desesperança. Isso é o que o apóstolo Paulo está falando sobre Abraão. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte em Romanos capítulo 4: Abraão, contra toda esperança, em esperança decidiu acreditar. Quando nós vivemos contra toda esperança, são esses processos. Processos que você olha para frente e você diz assim, não tem mais o que fazer, acabou. O que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui é que Abraão vivenciou esse processo. Abraão esteve contra a vida, diante da vida, melhor dizendo, e essa vida dizia para Abraão o seguinte: você não vai conseguir, acabou para você. E é nesse momento que Abraão decidiu acreditar em esperança. Ele creu. Quando nós vivemos processos de desesperanças, nós começamos a conjugar alguns verbos. Alguns verbos começam a fazer parte do nosso dia a dia, quando nós nos encontramos com essas situações de desesperança, quando nos encontramos em situações que não acreditamos mais que as coisas poderão mudar, que não acreditamos mais que existe uma possibilidade de mudança, de algo novo. Quando nós olhamos para diante de nós e dizemos, é isso, acabou. Nesses processos, nós conjugamos alguns verbos. Nesses processos de desesperança, nós conjugamos o verbo de desespero. E juntamente com o verbo de desespero se conjuga também o verbo negar. Porque pessoas que tentam sair dessa realidade não conseguem lidar com as frustrações de não vencerem esses processos, ou seja, a cada dia eu acordo e a dor continua presente no meu dia a dia. A tendência de nós seres humanos é entrarmos num processo de negação. O que significa negação? É você ficar dizendo não, isso não existe? Não. É simplesmente você ignorar aquela dor e você acreditar que aquela dor ela faz parte da tua vida. Isso é negação. Quando, por exemplo, algo está mal na tua vida familiar, na tua vida financeira, na tua vida pessoal, e você acredita que esse processo, ele faz parte da tua vida. Viver mal é normal. Aí quando alguém vem te confrontar, ou quando alguma coisa acontece de ruim, você simplesmente ignora. Por quê? Porque você nega aquela situação, você nega aquela circunstância que te levou a viver esses processos. Isso é negação. E quando nós caímos no processo de desesperança, quando nós vivemos processos, momentos de desespero, não somente nós conjugamos o verbo negar, mas também o verbo acomodar se faz presente no nosso dia a dia, no nosso vocabulário. Quantas vezes nós nos acomodamos a situações? É o que eu mencionei, é diferente quando existe uma tragédia isolada, ela impacta muito mais. 800 pessoas morreram, 1.000 pessoas morreram em Brumadinho, uau! 2.000 pessoas estão morrendo todos os dias. E já não nos dói tanto porque nos acomodamos a essa realidade. Não nos machuca tanto, não nos fere tanto porque achamos que esse processo é normal e nos acomodamos. Paramos de lutar, paramos de acreditar, paramos de acreditar que realmente isso vai sumir um dia e nos acomodamos, buscamos uma maneira de ficar sentado diante desse processo. Quando nós estamos em desespero, nós não somente conjugamos o verbo acomodar, mas também conjugamos o verbo aguentar, suportar, adaptar.
nós vamos buscando uma maneira de nos acomodarmos às tragédias, de nos acomodarmos e conviver com o problema. De repente é um relacionamento que está indo mal há anos, e as pessoas, ao invés de olharem isso e dizerem, está errado, precisa ser mudado, não, se acomodam. E aí entra a outra conjugação verbal, sobrevivem, sobreviver. Quando passamos por momentos de desespero, aprendemos a sobreviver. E nós já não queremos desfrutar da vida, já não queremos viver a vida na sua plenitude, simplesmente queremos passar a vida, sobreviver, deixar o tempo passar. Hoje eu vou trabalhar, me ocupo, depois eu vou dormir, do dia seguinte eu vou trabalhar, vivo a minha rotina, como se a minha rotina fosse me tirar daquela desespero, daquela desesperança, do desespero no qual eu estou colocado. E consequentemente, a tendência é nós conjugarmos o último verbo, que é rebelar, nos rebelamos. Por que que isso está acontecendo comigo? Por que minha vida é assim? Será que alguém fez alguma coisa contra mim? Por que fulano está tudo indo bem e comigo não está indo bem? Por que as coisas comigo nunca podem prosperar, nunca podem avançar? E nós começamos a viver esses processos de rebelião, de nos rebelarmos diante de Deus, de reclamar da vida, de reclamar de tudo, de viver uma vida amargurado, de viver uma vida ressentido, acreditando que a felicidade não é possível diante da vida que eu estou vivendo. Por quê? Porque eu sou predestinado à dor, eu sou predestinado à desgraça, eu estou predestinado a viver uma vida ruim. E cada vez que nós entramos no desespero, na falta de esperança, ou quando nós nos encontramos diante desses quadros e nós optamos pelo desespero, é um abismo chama outro, e nós vamos indo na negação, nos acomodamos, aguentamos, suportamos, sobrevivemos, e aí nós nos rebelamos, e já não queremos mais fazer as coisas corretas que antes nós acreditávamos. Por quê? Porque a vida não tem sido justa comigo. E conjugar esses verbos não é a solução, meus irmãos. Tanto é que o apóstolo Paulo é muito claro ao falar de Abraão, no versículo 18, quando ele diz: Abraão contra toda esperança. Ele teve processos como o que você e eu estamos vivendo. Ele teve processos na qual ele olhava para frente assim, ele dizia assim, não dá para acreditar, não tem lógica. Ele se colocou diante de um processo desse. Tanto é que o versículo 19 explica esse processo. Ele reconheceu que o seu corpo já não havia vitalidade. Ele tinha quase 100 anos e a sua mulher, Sara, era estéril, é o que diz. E não havia vigor nela. Ele estava diante de um quadro impossível. Ele estava diante de um quadro ilógico. Quando alguém falou assim, você será pai de uma grande descendência, ele se encontrou diante de um quadro, nesse momento assim, impossível que aconteça isso. Não há solução, não há caminho. Não há vida, não há possibilidade. É diante disso que Abraão estava. E diante desse quadro, a Bíblia diz que Abraão decidiu acreditar em esperança. Contra toda esperança, Abraão, em esperança, creu. E por isso se tornou pai de uma grande nação. Abraão decidiu crer. Eu fico vendo, gente, tanta coisa hoje em dia que nós ouvimos em televisão, em jornais. Estamos sendo bombardeados o tempo todo de morte, tragédia,
perdas, luto, falência econômica, é o tempo todo, falência econômica, perdas, doença, morte, tragédia, falência econômica, perdas, doenças, morte, tragédia, falência econômica, perdas, doenças, mortes, tragédia, e nós estamos assim o tempo todo, e é o tempo todo absorvendo isso. Como é que nós vamos fazer? Vou me trancar num quarto, não vou mais ver televisão? Não! A Bíblia diz que o segredo está dentro de você, porque existe algo dentro de nós que se chama Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo, que é a nossa esperança. Ele nos dá condições de nós nos posicionarmos contra toda esperança. Ele nos dá condições de nós nos posicionarmos em esperança e crer nas promessas de Deus. Quantas promessas Deus já fez para você? Eu tenho certeza que você tem promessas que Deus vai te cuidar todos os dias. Eu tenho certeza que tu tens promessas que Deus tem um plano lindo para a tua vida, que você vai ser grandemente usado por Deus, que a tua família será bem-sucedida, será abençoada, que você terá saúde. Tudo isso é promessa de Deus, mas você precisa encontrar a desesperança. Você precisa se posicionar naquilo que quer roubar aquilo que Jesus te deu, que Jesus conquistou na cruz. Você precisa se posicionar e acreditar. É o que Abraão fez. Em esperança creu, sem se enfraquecer na fé. Ele sabia do seu corpo que estava sem vitalidade, ele sabia que no ventre de Sara já não havia vigor, ele sabia de tudo isso, mesmo assim não duvidou, não foi incrédulo, não permitiu que essas coisas visíveis, palpáveis, que as coisas que ele ouvia, você já é velho, você tem 100 anos, tua esposa não pode ter filho, ele decidiu que essas coisas não pudessem entrar no coração dele, pelo contrário, ele decidiu pegar aquilo que estava no coração dele, que se chama esperança, que é Jesus Cristo, e ele decidiu ativar aquilo e acreditar na palavra de Deus, acreditar na promessa de Deus. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele. Isso é o mais lindo. A postura de Abraão não é porque ele é Abraão, é o que está dizendo o apóstolo Paulo. O comportamento de Abraão não é porque é Abraão, o pai das nações, não. Isso não é privilégio só para ele, isso é privilégio para todos nós, versículo 24, que é o que o apóstolo Paulo diz, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Se você acredita nisso, se você é filho de Deus, se você acredita que Jesus Cristo morreu na cruz, pagando os teus pecados, e Deus, o nosso Pai, o ressuscitou para nos justificar, para justificar a ti e a mim, você tem condições, diante da desesperança do mundo, você tem condições de se posicionar e dizer o seguinte: eu acredito na palavra de Deus, eu acredito nas promessas de Deus, eu acredito no cuidado de Deus, eu acredito em Deus, e confiar. Louvado seja Jesus. Quando nós decidimos acreditar, crer no inédito, crer no ilógico, crer no novo, crer na novidade. Ah, mas pastor Marcos, não pode acontecer isso porque eu estou vendo isso. Quando nós decidimos acreditar no invisível, quando nós decidimos acreditar naquilo que é inédito, mas nunca aconteceu, mas eu decido acreditar. Quando nós decidimos acreditar que Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos para justificar os meus pecados, esse mesmo Deus creditará justiça em mim também. Esse mesmo Deus tem o controle do mundo. Quando eu decido acreditar nessa palavra, as minhas atitudes mudarão. Porque Abraão, a Bíblia não diz que ele acreditou e ficou ali, fazendo uma espécie de mentalização positiva.
Eu creio, e puf, engravidou, né? Não. A Bíblia diz que ele acreditou e ele correu atrás do que ele acreditou. Porque quem acredita, planta para colher. Quem acredita, age. Quem acredita, atua, luta. Quem acredita, se mexe. Não fica esperando as coisas caírem do céu. Quantas pessoas hoje em dia, eu acredito, mas vivem uma vida acomodada na desesperança. Quantas pessoas hoje em dia dizem diante de Deus que creem, que acreditam, mas não lutam. Dizem diante de Deus que têm fé, mas elas não se mexem. Elas continuam inertes no lugar onde elas estão, bebendo o cálice da desesperança, bebendo o cálice da dor, da desgraça, e elas ficam ali inertes, sem lutar, sem se movimentarem, vivendo aquilo que Deus não sonhou e não deu para elas, sobrevivendo. São pessoas que não decidiram acreditar, são pessoas que não sabem o potencial que tem dentro delas. Jesus Cristo está dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim, e isso me dá condições, capacidade de acreditar, e quando eu acredito, eu saio do meu lugar, eu me movo. É o que está ruim? Minhas finanças, então eu vou buscar conserto. É o casamento que está ruim, eu vou buscar conserto. É a família que está ruim, eu vou buscar conserto. É a minha vida espiritual que não está bem, é minha devocional que não está bem, então eu vou me mover, eu vou me movimentar, eu vou atuar, eu vou plantar, porque eu vou colher, porque eu acredito. Pessoas que acreditam se mexem, pessoas que acreditam se movimentam na vida, elas não se acomodam, elas vão atrás daquilo que Deus prometeu, porque elas acreditam em Jesus Cristo, a nossa esperança. Meus irmãos, minhas irmãs, diante desse cenário que nós vivemos tão difícil de desesperança, de desespero, decida não conjugar esse verbo, porque se você conjugar esse verbo do desespero, você vai viver em negação, você vai se acomodar a essa situação, você vai começar a aguentar, suportar. Aí você vai começar a sobreviver, tua vida vai virar isso, e você vai viver uma pessoa rebelde, você vai virar uma pessoa ressentida na vida. Entenda que Jesus Cristo morreu na cruz por você, e Deus, o nosso Pai, o ressuscitou, e Ele hoje mora dentro de você, e Ele é a nossa esperança. Nele você tem condições de se levantar diante da desesperança e dizer: eu decido acreditar. Por mais que eu estou vendo as coisas e parecem ilógicas, ou por mais que eu não consiga ver, eu decido acreditar na palavra de Deus. E é por isso que eu me relaciono com ela. É por isso que eu vou beber dela todos os dias. É por isso que eu mergulho na palavra de Deus. Porque eu decido acreditar. Quem acredita, planta, porque sabe que vai colher. Que o Senhor te abençoe e que você possa conjugar o verbo esperançar, acreditar, crer, para que você possa plantar e assim você possa colher. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos por tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Muito obrigado, Senhor, porque temos o privilégio, Senhor, de ouvi-la, de ouvir a tua doce voz. Nos ajude, Deus, diante da desesperança, a em esperança crer na tua palavra. Por mais que nós não estamos vendo mudanças, Senhor, que possamos mergulhar na tua palavra e decidir crer, Deus, na tua palavra, viver a tua palavra, encarnar a tua palavra, Senhor. É o desejo, Deus, do nosso coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Tá sim, senhora. Eu ouvi, não,